Empresariado reage a mais uma prorrogação do isolamento social e deve acionar a Justiça. Adiamento das eleições municipais em pauta no Senado e na Câmara dos Deputados. Prefeitura do Natal sanciona a lei sobre acendimento de fogueiras. O FRN promove Festival de Música Internacional online. E a última reportagem da série sobre as festas juninas na pandemia. Hoje é quarta-feira, 24 de junho de 2020. O TVU Notícias está no ar. A governadora Fátima Bezerra participou pela primeira vez da coletiva de imprensa que a Secretaria de Saúde promove diariamente desde o início do isolamento social no estado. Além de prestar solidariedade às famílias que perderam seus entes queridos para a Covid-19, a governadora comentou sobre a expansão dos leitos de UTI e sobre o adiamento da retomada das atividades econômicas. Que essa medida que nós tomamos de prorrogar as medidas restritivas em curso de distanciamento e isolamento social, elas se fazem necessárias. Nós estamos seguindo a orientação da ciência, a orientação do nosso comitê científico local, bem como também a recomendação dos ministérios públicos do nosso estado. Por quê? Porque, infelizmente, a situação da pandemia no nosso estado inspira muitos cuidados ainda. Nós estamos chegando exatamente no pico e, nesse momento, mais do que nunca, a gente precisa conter a propagação do vírus para que nós possamos, o mais rapidamente possível, vencer exatamente essa fase e chegar na chamada, digamos assim, curva achatada. Ao mesmo tempo, nós temos que olhar para o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Vários estados que decidiram fazer a reabertura das suas atividades econômicas trouxe o agravamento do ponto de vista da pandemia e tiveram que recuar agora, adotando inclusive medidas mais rígidas, medidas mais restritivas. Empresários do setor de transporte, comércio e indústria devem entrar em ação na Justiça para que as atividades econômicas retornem antes do dia 1º de julho. Jorge Silva traz mais informações. Mesmo com a alta taxa de ocupação de leitos hospitalares perto dos 100% na maioria das regiões de saúde do Rio Grande do Norte e com mais de 20 mil pessoas infectadas pelo novo coronavírus, as federações das empresas de transporte, comércio, serviços, turismo, agricultura e indústria pretendem entrar com ações na Justiça contra a prorrogação da reabertura econômica, que foi anunciada ontem pela governadora Fátima Bezerra. De acordo com o governo do estado, a prorrogação das medidas de distanciamento social é baseada em recomendações do Comitê Científico da CESAP e dos Ministérios Públicos, tanto do Trabalho quanto do Estado, que identificaram que o número de pessoas contaminadas só aumenta no Rio Grande do Norte. O presidente da FEComércio, Marcelo Queiroz, criticou o adiamento do plano de retomada da atividade econômica do RN. Mais uma vez, assistimos com imensa preocupação no adiamento do início efetivo da retomada gradual das atividades econômicas no Rio Grande do Norte. Infelizmente, não temos autoridade institucional para nenhuma atitude além das que já temos tomado. Temos contribuído fortemente, desde o início, com todas as ações de suporte à sociedade e de forma direta e indireta com os governos municipais e estadual. No entanto, parece que tudo tem sido em vão. O desânimo é inevitável. O Conselho de Saúde de Natal aprovou a medida de prorrogação da reabertura econômica no Rio Grande do Norte. Queria fazer um convite a Natal e ao Rio Grande do Norte para se autodeclarar em isolamento efetivo, para a gente garantir a redução da contaminação pela Covid-19. Não pensem que quem tem um plano de saúde
estará melhor e melhor situação de quem depende do SUS, porque já estamos num grau de superlotação que mesmo quem possa pagar não vai ter leitos. Não há leitos que dê conta de um alto contágio, de uma alta transmissão, de uma aceleração como a que nós estamos vivenciando. Então a gente faz um convite, um apelo à população que aproveite para ficar em casa, fique em casa mais uns dias de forma rigorosa. O Senado aprovou a primeira proposta para o adiamento das eleições municipais deste ano. As novas datas ainda precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados. Pela proposta enviada à Câmara, as eleições seriam realizadas no dia 15 de novembro, com data do segundo turno prevista para dia 29 de novembro. O texto tem o aval do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso. O problema é que a proposta não deve ser bem recebida na Câmara, onde a proposta precisa ser aprovada por 308 deputados em 2 rodadas de votações. É que por lá, muitos defendem a proposta do cancelamento das eleições este ano, com prorrogação do mandato dos prefeitos e vereadores até 2021 ou 2022. A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte apoia essa proposta. O movimento municipalista brasileiro está encampando essa luta, essa campanha de suspender, de cancelar as eleições desse ano por causa de um fato importantíssimo, muito mais importante do que as eleições, que é a defesa da vida. Nós estamos querendo fazer isso exatamente para que as eleições possam ser suspensas, possamos proteger as pessoas e em 2022 fazermos uma eleição unificada com apenas um gasto. A Federação dos Municípios, os municipalistas brasileiros estão encampando essa ideia de suspender as eleições desse ano, colocando para se unificar em 2022. O problema agora é convencer os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, da Câmara, Rodrigo Maia, e do TSE, Luiz Roberto Barroso. Todos são contrários à ideia. Iano Flávio Maia para o TVU Notícias. A Prefeitura do Natal sancionou lei que proibiu o acendimento de fogueiras em Natal e a fiscalização ficará por conta da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo. A lei foi publicada ontem no Diário Oficial do município e proíbe o acendimento de fogueiras durante o período dos festejos juninos. O objetivo é evitar o aumento de casos de doenças respiratórias durante a pandemia do novo coronavírus. A fiscalização da medida ficará a cargo da Secretaria de Meio Ambiente e da Guarda Municipal. As operações já estão sendo realizadas como medida preventiva, com apreensões de lenhas que seriam comercializadas. Só nessa semana, houve apreensões de carretas de madeira no conjunto Cidade Satélite e na Avenida Prudente de Moraes, nas mediações do Corpo de Bombeiros. Em Natal, a programação festiva do São João também foi suspensa e os recursos públicos destinados para o combate à Covid-19. Com base no Decreto Estadual número 29.742 e na Lei Municipal número 7.036, sancionada ontem, dia 23, pelo prefeito Álvaro Dias, está proibido o acendimento de fogueiras no município de Natal. E com base na lei estadual que eu citei, também está proibido a realização de eventos juninos e o acionamento de fogos pirotécnicos. O próprio decreto estadual ele estabelece o valor de multa para quem descumprir essas restrições de ordem sanitária. A fiscalização ambiental da CEMURB está trabalhando em regime de plantão diário, das 8 da manhã à meia-noite, e a população poderá registrar suas denúncias junto à ouvidoria da CEMURB no número 3616-9829. Governo do Estado e Prefeitura de Natal firmaram um acordo com empresas e operadores autônomos de transporte urbano do Estado. A carga de impostos deve ser reduzida pela metade. O imposto sobre serviços cobrado pela Prefeitura terá sua alíquota reduzida de 5% para 2,5%. Já o ICMS cobrado pelo Estado terá uma redução de 18% para 9%. A medida será válida para a compra de diesel e biodiesel por empresas e operadores de transporte urbano, intermunicipal e alternativo em todo o Estado. A decisão foi anunciada depois de reunião entre os representantes do poder público com empresários e trabalhadores do setor rodoviário. A expectativa é que a decisão contribua para encerrar a paralisação dos motoristas de ônibus em Natal,
em greve desde segunda-feira. Os trabalhadores cobram o pagamento do Vale Alimentação e do Plano de Saúde. Para os empresários do setor, a medida não é suficiente. As empresas não puderam cobrar a nova tarifa calculada pela STTU de R$ 4,25 e estão até hoje no prejuízo dessa defasagem. De maneira que essa desoneração em nada contribui para essa forte crise decorrente desse estado de calamidade. Alivia o cálculo tarifário e a prefeitura concretiza a não cobrança daquele reajuste. Os decretos devem ser publicados nos próximos dias. A contrapartida das empresas é que não poderão aumentar as passagens enquanto receberem os benefícios. A Câmara dos Vereadores de Natal derrubou o veto do prefeito Álvaro Dias para a lei do Estatuto do Pedestre. A iniciativa deve permitir ampliar as ações voltadas à mobilidade de quem anda a pé em Natal. O projeto é de autoria do vereador Maurício Gurgel, do Partido Verde, e prevê o desenvolvimento de ações para melhorar a infraestrutura urbana para quem anda a pé, como rampas de acessibilidade e padronização de calçadas. O projeto também reconhece o direito dos pedestres à segurança nas vias públicas, além de criar regras para manutenção e conservação de praças, calçadas e passeios públicos. Um festival de música internacional totalmente virtual e a um clique de distância. Quer saber como participar? A Aimee Araújo conta para você agora. Nesse período de quarentena, muitos precisaram se reinventar no modo de fazer as coisas. E com os eventos não está sendo diferente. Por isso, a Escola de Música da UFRN vai realizar o Festival de Música em Casa, o FMUCA, entre os dias de 29 de junho a 3 de julho. O evento vai contar com cerca de 200 professores de diversos lugares do mundo, divididos em classes de composição, regência, canto, piano, harpa, violão, cordas, madeiras, metais e percussão. Mesas redondas vão debater sobre os desafios da ópera no Brasil, como anda nossa gestão cultural e projetos sociais de música, além de apresentações de orquestras sinfônicas e muito mais. Flávio Gabriel, professor de trompete e um dos organizadores do evento, nos explica como surgiu a ideia do festival. Como músico, eu sou professor da Escola de Música, eu sou trompetista, passei os últimos 30 anos tocando, sempre tocando muito, tocando em orquestras, mais recentemente me mudei para Natal para dar aula na universidade, e a gente tem uma atividade muito tradicional no mês de julho, que são os festivais de inverno. Um dos mais tradicionais é o Festival de Campos do Jordão, que foi cancelado por conta da pandemia. E dentro dessa proximidade, a gente ia chegando perto do mês de julho, eu me dei conta que esse seria o primeiro mês de julho sem termos nenhum festival internacional e seria o primeiro mês em que eu não daria aula no festival desde 2011. Com uma ideia simples, eu mandei mensagem para os amigos que davam aula nesses festivais junto comigo, se eles topariam que cada um de nós organizasse a classe do nosso instrumento. Então eu falei, por exemplo, com o Spala da USESP, o Emanuele Baldini, que é violinista, e para ele dar uma aula de 1 hora e organizar a classe de violino, e aí ele convidaria outros professores. Conversei com o nosso colega aqui, Fábio Presgrave, que é professor de cello, para que ele também desse uma aula de cello e convidasse outros professores. Eu faria o mesmo com a classe de trompete e assim convidei 21 professores e cada um desses 21 professores convidou mais 10 e hoje a gente tem um festival com cerca de 220 professores. Isso já foi, e assim, tudo isso aconteceu em questão de uma semana. Como o festival tomou uma proporção muito grande, conversei com o Jean Gilbert, que é diretor da Escola de Música, ele adorou a ideia, a Escola de Música abraçou a ideia imediatamente, já entrou com todo o apoio, produção, arte, a gente tem uma equipe maravilhosa trabalhando, vários professores da Escola de Música estão trabalhando no projeto e só tem crescido. Podem participar professores e estudantes de música, além do público geral que podem assistir aos concertos transmitidos durante o festival. As inscrições são gratuitas e estão abertas até sexta-feira, dia 26, no site fimuca.musica.ufrn.br. Aimee Araújo para o TVO Notícias. Em tempos de isolamento social, os festejos juninos estão bem diferentes. A cidade de Lagoa Nova, no interior do estado, encontrou uma forma de não deixar de celebrar o São João, mesmo de casa. É o projeto São João da Poesia. Confira na matéria da repórter Cecília Costa. Esse
Esse é o São João da Poesia. E nesse tempo nós não podemos ter aglomerações, não podemos fazer fumaça, não podemos ter balões no céu, não podemos ter fogos, então não podemos ter fogueira em frente às casas sem aglomeração. Esse ano o São João vai ter que ser com a nossa família. Nesse São João não vai ter quadrilha e nem balão. Mas entendam, é só proteção. Que São João é esse? Nem fogueira vai ter mais. Em casa tem que ficar para a quarentena completar. Ah, mas como se divertir? Ah, aí eu sei. Com sua família, sua casa pode ser qualquer lugar. Até Maria Bonita e Lampião em casa vão ficar. Então não se preocupa não, se Deus quiser, vamos ter de volta o nosso arraiá. Com o livro na mão, o São João da Poesia acontece. Nesse arraiá, as crianças se vestem a caráter e gravam vídeos lendo poemas juninos, tudo em casa. O projeto de leitura e conscientização ajuda professores e alunos a lidar melhor com o isolamento social a partir da literatura e da arte. Usando a poesia para que eles possam também se divertir nas suas casas. Então, o projeto Poesia Junina, né, como se fosse um festival que cada um na sua casa se caracteriza, brinca, se fantasia, fala dos festejos, fala das comidas, fala dos seus sonhos. A secretária de Educação do município fala da importância do projeto. Que vem se destacando cada vez mais no incentivo à leitura, à poesia, à literatura e também várias atividades que podem ser desenvolvidas, que é um prazer, uma alegria. Nesse momento da pandemia, né, que estamos nesse isolamento, a leitura é uma porta, foi uma ponte que está sendo muito bem aceita pelos nossos alunos. Todos juntos a dançar, xota, forró e baião. A vida a celebrar. É São João, festa assim melhor não há. E hoje nossa série sobre São João termina com a matéria do repórter Micleison Costa sobre os cantores de forró. Estrelas dos palcos nas capitais e interiores, eles agora só podem ter contato com o público pela tela do celular. Bate uma saudade do que a gente já viveu, né? Pois é, esse ano a noite de São João não teve quadrilha, fogueiras e nem grandes arraiais. Foi tudo ali em família. Aquele forrozinho pé de serra até teve, mas foi na base do bom e velho CD ou das lives juninas que estão nos ajudando a matar a saudade do São João. E se a gente tá com o coração apertado, imagina só aquele pessoal que está acostumado a cantar e a animar essa noite ao longo dos anos, e que ainda por cima garantem o sustento da família nesses shows. Pois é, a pandemia complicou a vida de cantores e sanfoneiros que estavam acostumados a lotar a agenda nesse período junino. Realmente pegou todo mundo de surpresa, né? Foi algo fora da curva, né? Que nós não esperávamos. O São João, todo mundo dentro de casa, algo que a gente gosta tanto. O mês de junho é o mês que todo mundo, todos os artistas, enchem mais sua geladeira. A gente costuma falar nisso, né? Mas é isso, né? As coisas de Deus, só Ele sabe, só Ele também sabe porque nos trouxe aqui. O mais difícil são as perdas, né? Porque, além de tudo isso, né? Esse redemoinho de coisas que a gente não entende muito, são as perdas que a gente tem que conviver. Eu acabei perdendo um Beck da minha banda, uma pessoa que eu gostava muito. A relação do período junino para as bandas é muito forte, né? Porque é o mês que a gente tem para aumentar a agenda, é o período que os shows aumentam, né? Negócio de 70% da agenda de show. Então, assim, não tendo esse período junino, não tendo São João, dá uma queda como dessa pandemia, deu uma queda de 100%. E a nossa expectativa era maravilhosa, né? A gente já tinha até preparado um repertório para o São João, para esse mês maravilhoso, que infelizmente não pôde acontecer, né? A gente está viajando, a gente está levando o nosso forró, levando a alegria, porque a pandemia afetou 100%
né? Porque a gente precisa das pessoas, a gente precisa do público. Infelizmente não pôde acontecer isso. Todo o setor de eventos vem sofrendo com a crise causada pelo novo coronavírus. Na edição do ano passado, o Mossoró Cidade Junina, a maior festa de São João do estado, reuniu mais de 1 milhão de pessoas e injetou 94 milhões de reais na economia moçoroense. Em 2020, algumas atrações até foram anunciadas antes da pandemia, mas o evento foi cancelado. Mesma situação do São João de Natal, que no ano passado animou cerca de 300 mil pessoas. O produtor de eventos, Osildo II, explica que o setor foi um dos mais afetados pela pandemia e que os profissionais têm buscado os meios para diminuir os impactos da crise. Sem dúvidas, o setor de eventos foi uma das áreas mais prejudicadas por essa pandemia. Seguindo as orientações da OMS de evitar aglomerações, nós somos o primeiro setor a parar e certamente seremos o último a voltar. Isso só vai acontecer quando esse vírus for controlado ou praticamente sumir, ou seja, não há uma previsão para isso. É uma situação muito complicada, muito delicada para quem depende exclusivamente desse trabalho. De acordo com algumas pesquisas, 2020 é o pior ano para esse setor das últimas 2 décadas, e principalmente agora nesse período junino, onde algumas bandas faziam de 30 a 40 shows, tiveram que parar suas atividades totalmente, ou seja, é um prejuízo econômico incalculável. Uma das alternativas para diminuir os impactos gerados por essa crise certamente é o de remarcar shows já agendados, tentar segurar a equipe e principalmente as lives, né? O show ao vivo, que dá para assistir de casa, sem aglomeração, dá para conseguir patrocínio, arrecadar alimentos. Enfim, as lives se tornaram o novo normal para esse setor durante esse momento, né? Tendo como objetivo gerar capital, ajudar os mais necessitados e, principalmente, agradar e manter o nosso público. E além de ser uma alternativa financeira para o setor, as lives também ajudam os artistas a se manterem próximos ao público. Com certeza, a live foi a melhor forma que eu encontrei de me aproximar do meu público nesse período junino, né? Já que a gente não pode ter os shows, né, devido à pandemia, então foi a forma que eu encontrei, né, e de poder comemorar o meu aniversário bem no foco do São João, que eu amo. Então, realmente fazer a live, trazendo as pessoas comigo, podendo trazer alguns amigos cantando parabéns e familiares e interagindo durante a live é uma maravilha. E eu que nesse período faço realmente show, né, voltado para o São João, que é um show temático, trazendo vários compositores potiguares. Então realmente tá fazendo uma falta danada, mas que a live nos dá esse conforto, né, e nos traz realmente essa alegria de volta, da gente poder estar ali um pouco que distante, mas ao mesmo tempo próximo das pessoas, através das mensagens, através do carinho de todos. E assim, as lives, elas são, a gente tá fazendo as lives porque é o meio que a gente tá tendo de ter o contato com a galera, né? Mesmo que você esteja aí na sua casa e a gente esteja aqui fazendo com muito amor e carinho para vocês. Então as lives é esse meio que a gente tá tendo, a gente tá gravando, para quando voltar, tá todo mundo ligadinho aí na gente. E em um ano atípico, sem as tradicionais festas de São João, um forrozinho bem que nos ajuda a manter o coração aquecido. Cada casal vai dançando no seu lar, o São João desse ano vai ser virtual. Cada casal vai dançando no seu lar, São João na internet numa raia virtual. O TVU Notícias termina aqui. Enquanto durarem as medidas de isolamento social para prevenir a Covid-19, você pode conferir todo o conteúdo da TVU que está disponível no nosso canal do YouTube. Tenha uma boa noite e até amanhã.